aqui. Me dá os números do Brian Medina aí, ô Andrezão, por gentileza. Na temporada, tá? Na temporada. Você tá vendo aí, ó. 20 jogos, 20 como titular, 10 dos 20 sem sofrer gol, 7 cartões amarelos, nenhum cartão vermelho, 28 desarmes e 25 interceptações. Nós estamos tratando como ou já como jogador do Cruzeiro? Óbvio que não. Mas a confirmação, né, de que o Cruzeiro está de olho. Não tem proposta oficial ainda enviada ao jogador, mas o Cruzeiro monitora o Brian Medina. A gente já conversou com o Bruno Garcês ontem, ele falou sobre o jogador. O André Salles, meu editor-chefe, falou, espero que o Pinto saiba onde está entrando, né? Porque, enfim, sabe, porque já tem o dedo do Pinto aqui, né? Porque ele está avaliando e tal. E aí o Elton hoje teve o cuidado de analisar uns números do Medina e tal. Agora é um jovem jogador, tá, gente? 23 anos. E aí, para quem está querendo um time mais físico e tal, isso ele tem de sobra, né? É um jogador jovem com bons números, convenhamos, né? Exatamente. Eu não entendo, assim, porque o Cruzeiro, ele tem o seu time formado, ele vai buscar peças pontuais, jogadores pontuais. Hoje o time do Cruzeiro, como a gente já falou no início, sabe do 1 a 11 de forma tranquila. É um jogador que vem para acrescentar e também para evoluir, né? Ele vai buscar a evolução dele dentro do Cruzeiro, se vier a acontecer. Mas as informações, ontem, mais uma vez eu coloco aqui, Bruno Garcês, para mim, na minha opinião, é o maior entendedor de futebol sul-americano hoje no Brasil. É um cara com uma capacidade absurda. E ele explicou muito bem. A atual temporada do Medina não é das melhores, porque ele já apresentou muito mais em 23 e 24. Então, entender a capacidade num todo desse jogador, não simplesmente fazer um recorte e tentar pegar, ele não está jogando bem na atual temporada. Isso aí não é assim que você escolhe um jogador. Se o Cruzeiro foi até ele, chegou até ele, se o Joaquim Pinto, né, viu ele como uma boa possibilidade de chegar e agregar ao Cruzeiro, quem sou eu para pegar e virar as costas? Então, a gente entender o que ele pode entregar ao Cruzeiro. É um jogador alto, é um jogador de bom posicionamento, se eu não me engano é 1,90 m de altura. 95? 95? 95, 1,95 m de altura, então eu tirei 5 centímetros, é muita coisa, hein, gente? Muita coisa, 5 centímetros. Mas tem gente aí que queria muito. 5 centímetros. Você queria? Hadouken! Então, um jogador de 1,95 m de altura, de bom posicionamento, não é um rei da saída de bola, mas em posicionamento, fisicamente também, em posição física, com bola aérea defensiva, com bola aérea ofensiva, também pode agregar muito. O Cruzeiro não contratou, o Cruzeiro está observando esse atleta. Mas se vier Elton, eu vejo como uma boa aposta. Eu tenho predileção pelo Vitor Gabriel. Eu acho que é mais jogador. E assim, estou falando do Vitor Gabriel porque o Vitor Gabriel eu vi jogar, mas o Brian Medina não vi jogar. Estou indo em cima do que disse o Elton, do que trouxe o Garcês. E eu, honestamente, acho que o Vitor Gabriel seria muito mais interessante. Mas o valor é muito alto. O próprio Jardim tem essa predileção também pelo Vitor Gabriel. Muito alto. Não, eu entendo isso. Estou dizendo que é o que eu preferiria. Eu acho que eu não diria que chegaria para ser titular, porque o Vidalba está jogando para um cacete. Mas o Vitor Gabriel poderia ser uma sombra boa para ele ali. Ou então, até em algum momento, disputar essa titularidade com ele. O ideal é sempre que o Cruzeiro tenha jogadores para disputar a titularidade. Eu não sei se o Brian Medina teria capacidade de chegar ao Cruzeiro novamente, chegar ao Cruzeiro agora e disputar essa titularidade. O que não dá, bicho, é pra buscar aqueles caras tipo Espinosa da vida. Então, eu tenho predileção... Nossa, onde você foi, irmão? Que me irritava muito. Eu tenho predileção pelo... Respeito o Espina. Não, era bem ruim. Você tá muito cruzeirense, irmão. Era bem ruim, meu. Era bem ruim. Você tá louco. Não, pode falar. Era o Valu que ia falar. Que jogadores, assim, com perfil que não conseguem ser utilizados, né? A gente deve ser mais difícil ver da maneira que as coisas estão sendo feitas agora, né? Porque, por exemplo, o Cruzeiro está indo atrás de um zagueiro nessa característica. Se o departamento de futebol anterior tivesse acertado no Gamarra, o Cruzeiro não precisaria de ir ao mercado agora atrás de um zagueiro canhoto com as características que está procurando o Leonardo Jardim e o Joaquim. Estou com o Thiago quando ele diz a respeito do Medina. O Vitor Gabriel, é um jogador que tem mais desenvolvimento do que o colombiano. Mas o Inter está pedindo uma fábula, tem direito de pedir, e o Cruzeiro tem direito de ir em busca no mercado de um jogador que esteja num nível menos avançado do que o Vitor Gabriel e que veja potencial para desenvolvimento. É esse o jogador que o Cruzeiro vai atrás. O Cruzeiro não olha, por exemplo, para o Medina e enxerga que ele
não possa ir adiante. Não, o Cruzeiro está no mercado monitorando jogadores que ele enxerga possibilidade de desenvolver. Ele tem muito parecido com o Vitor Gabriel, a questão de gostar de embates físicos, até por conta do seu 1,95 m. Agora, se o Cruzeiro enxergar, eu não consigo desenvolver esse jogador, aí a comissão técnica do Leonardo Jardim, esse jogador não virá para o Cruzeiro. E ele só virá, HG, só vai existir uma proposta de fato se existir o sinal verde do Leonardo Jardim, que hoje, com o Joaquim, estão avaliando toda a situação. Para finalizar, o Cruzeiro não precisa hoje, no entendimento da comissão técnica, de um jogador para chegar e ter condições de jogar no lugar do Vidalba, porque o Vidalba está muito bem. A posição, não precisa, porque o Vidalba está... Não precisa, porque do jeito que você está falando... Qual é a competitividade do elenco, Não estou falando de competitividade, Thiago. Você está colocando a competitividade toda para baixo. Bom, eu vou tentar te explicar de novo. Não estou colocando a competitividade para baixo. Hoje é um problema o setor defensivo do Cruzeiro? Claro que não, mas o Cruzeiro precisa de chegar algum zagueiro e assumir a titularidade, porque há problema na defesa? Todas eu estou te perguntando, Thiago. Não, é sim mas ou não? não, então tá bom. Então o Cruzeiro vai atrás de um jogador para desenvolver esse atleta e que vai naturalmente, HG, ganhar. HG vai naturalmente entrar num termo de disputa com os atletas que estão jogando. Mas o que você falou é o que a base tem que fazer. Você não concorda comigo? Thiago, tem um Janderson, não sei se você sabe, um jogador que rompeu. Tem o Bruno Alves. Thiago, é que assim, não. Você está comparando então o Brian Medina com os jogadores da base? É isso que você está fazendo? Você acha que os jogadores da base têm. Eu não tenho capacidade para te falar o que o Brian Medina é, porque eu não o acompanhei. O Cauã Prazo pode jogar por ali também. Você consegue falar o que o Bruno Alves é? Eu não consigo te dizer. O Bruno Alves já viu alguns jogos, então eu posso dizer que. No profissional? Da base. Então tá eu bom. posso dizer mais a base e o profissional estão no mesmo patamar para você? Depende. O profissional da Colômbia, sim. Então tá bom. Se o profissional for futebol da Colômbia, para mim sim. É melhor jogar um jogador da base. Pode ir nessa sua aí. Não é nessa, é só você ver o que está acontecendo. Pode nessa, qual o último time da Colômbia que foi longe no O que a Libertadores? gente precisa destacar, aliás, eu preciso responder a você aqui, Fabiano, eu vi sua mensagem aqui, você fica falando aí do Pinto, o Pinto é o nome dele. Você não chama o Léo Jardim de Jardim? Por que o Pinto tem que ser Joaquim? Você chama o Léo Jardim de Léo? Ué, me ajuda aí, ué. Não tem maldade nenhuma, não. Maldade tá na cabeça. Lembra da música? O Pinto do meu pai fugiu com a galinha da vizinha. Eu já procurei de noite, já procurei noite e dia. Esse Pinto não é mole, esse Pinto é safado. Não consegue dormir sem ter uma galinha. Meu pai fugiu com a galinha da vizinha. Já procurei de noite, já procurei de dia. O Pinto do meu pai fugiu com a galinha da vizinha. Já procurei de noite. Cara, essa música é boa demais, cara. Essa música é boa Agora, esse Pinto não é mole, esse Pinto é safado. Não consegue dormir. Ter uma galinha a lá. maldade não tá na cabeça E das pra dormir tem que pessoas. fazer o quê, Magê? Tem que coçar a cabecinha, fazendo cafuné. Coitadinha dessa galinha. Ó, presta atenção, que a maldade está na cabeça das pessoas. Porque eu conheço o Elton Novaes há muitos anos e tinha uma casa lá em Divinópolis chamada Ceias. E o Elton frequentava. Na época, ele dançava na boquinha da garrafa e não tinha maldade. Você tá entendendo? E o Elton era uma criança. Né? E não tinha maldade. Você mandar uma criança. Hoje não pode, mas na época eu podia. Então não tem maldade nenhuma. Eu vou continuar tratando Raça com o Pinto. pura, raça e eu pura espero que chama o Pinto banda. saiba onde está se metendo quando vai ao mercado buscar jogador. Porque ele é muito bem pago para fazer. Aliás, falaram que ele é muito bom. Olha aqui.